Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a Lei 5.905 de 73. Essa lei, ela trabalha a criação do Conselho Federal de Enfermagem e dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Lembrando que antes da lei ser criada, o serviço de enfermagem era fiscalizado pelo Conselho de Medicina. Talvez aí mais um motivo que eles querem mandar em nossas atividades. Vamos dar continuidade aí aos slides. Então, não iremos falar todos os artigos, mas iremos falar a maioria deles, tá? E nessa lei, nós vamos ver a questão organizacional do Conselho Federal de Enfermagem e do Conselho Regional de Enfermagem. No artigo 1º, são criados o Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, COREN, constituindo em seu conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, tá? Então, nós temos que ver aí o COREN, o sistema COFEN-COREN, eles são uma autarquia, porque dentro da enfermagem eles estão no maior patamar. O COFEN, ele é um órgão normativo, ele vai criar as normas, ele vai criar as leis, e também é fiscalizador, tá? E disciplinador, e o COREN, fiscalizador e disciplinador, tá? Estão vinculados aí ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, porque eles trabalham, né, na fiscalização de uma profissão, então daí ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, tá? Onde ele busca nossos direitos, né, enquanto profissão, enquanto melhoria de profissão, enquanto carga horária, enquanto piso salarial, tá? Eles lutam por alguns direitos que são nossos. No artigo 2º, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão do enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Então, nós vemos aí essa questão, tá? Que os conselhos federal e regional, eles trabalham fiscalizando e disciplinando a profissão do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Artigo 3º. O Conselho Federal, ao qual ficam subordinados os conselhos regionais, terá jurisdição em todo o território nacional e sede na capital da República, tá? Nós temos um Conselho Federal de Enfermagem, que ele está para todo o território nacional, tá? Ele tem sede lá em Brasília, tá? E ele que chefia, que coordena e que cria as normas para todos os conselhos regionais que existem em cada capital aí, de cada estado. Artigo 4º. Haverá um conselho regional em cada estado e território, com sede na respectiva capital e no Distrito Federal, tá? Então, como nós já falamos nisso aí, cada estado tem o seu COREN, de acordo com a sigla do estado, e esse COREN, ele está sediado na capital, e nós temos algumas subseções quando o estado é muito grande. Então, nós temos algumas subseções, como é o nosso caso aqui, que temos a subseção no Crato. Parágrafo único, o Conselho Federal poderá, quando o número de profissionais habilitados da unidade da federação for inferior a 50, houve um erro aí, determinar a formação de regiões compreendendo mais de uma unidade, né? Então, como eu falei para vocês, tem tanto a questão territorial, se o estado for muito grande, quanto o número aí de profissionais habilitados. Artigo 5º.
o Conselho Federal terá 9 membros efetivos e igual número de suplentes, de nacionalidade brasileira e portadores de diploma de curso de enfermagem de nível superior, tá? Uma coisa bastante importante aí é que os nossos conselheiros do Conselho Federal de Enfermagem, todos são enfermeiros, porque assim eles vão entender as normativas, eles vão entender as reivindicações de classe, eles vão poder trabalhar em cima das infrações cometidas e eles vão ver a questão da cassação do direito ao exercício profissional, né? A importância que isso é para o profissional de enfermagem. Artigo 6º. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes serão eleitos por maioria de votos em escrutínio secreto na Assembleia dos Delegados Regionais. Artigo 8º. Voltando ao artigo 6º, né? Essa Assembleia dos Delegados Regionais, o que é que quer dizer? Os fiscais dos CORENs de todos os estados irão votar nos membros para formar o Conselho Federal, tá? Então, todos os CORENs, os fiscais de todos os CORENs, que chamam delegados, tá? Irão votar para que os membros formem aí o Conselho Federal de Enfermagem. Artigo 8º. Compete ao Conselho Federal aprovar seu regimento interno e dos conselhos regionais. Então, nós já vimos que o Conselho Regional ele está ligado ao Conselho Federal, tá? Então, eles se organizam, até pela questão financeira que nós vamos ver mais na frente, isso está regimentado. Instalar os conselhos regionais, no caso, a gente já tem todas as capitais e essas novas instalações dos conselhos regionais é devido às subseções, se necessário. Elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo, quando necessário, ouvidos os conselhos regionais. Nós já falamos sobre isso, que o Conselho Federal, como ele é um órgão normativo, ele vai criar as normas, as leis, as resoluções, tá? Aí, o que é que acontece? Os CORENs que estão diretamente no campo, né, que estão lá dentro das instituições, que estão conversando com os enfermeiros, com os técnicos, com os auxiliares, então eles observam, né, se determinados artigos estão sendo cumpridos, se determinados artigos não podiam ser alterados dessa maneira e tal, vão pontuando, né, algumas coisas com relação às normativas, tá? Mas todos nós profissionais vamos seguir as normativas e os conselheiros, né, os fiscais do COREN vão pontuar essas normativas, como é que elas podem ser melhoradas, o que é que pode continuar, de acordo com cada artigo de cada resolução. Aí o que é que acontece? Eles vão informando ao COREN, tá? E aí o COREN, muitas vezes, ela revoga alguns artigos, outras vezes elas criam novas resoluções, que foi o que aconteceu, né, com a nossa resolução 311 de 2007, que foi renovada pela resolução 546 de 2017, tá? E daí 564. E daí o COREN e o COFEN eles vão trabalhando interligados. Outra, né, atividade do COFEN, baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais. Então, o intuito é que todos os conselhos, né, tenham a mesma linguagem, trabalhem da mesma forma. Dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, né? Orientar no caso de dúvidas, apreciar em grau de recursos as decisões dos conselhos regionais, tá? Então, eles vão orientar os conselhos quando eles tiverem
né, à frente de alguma decisão a ser tomada, como no caso aí as penalidades, instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da profissão, lembrando que nossa carteira profissional, ela, devido ao COREN ser válido em todo o território nacional, devido ao COFEN, ao COFEN, ao Conselho Federal, ser válido em todo o território nacional, nossa carteira, mesmo sendo do COREN de um estado, que está vinculado ao COFEN, né? Por isso, ela também serve como uma carteira de identidade em todo o território nacional. Homologar, suprir ou anular atos dos conselhos regionais, tá? Então, por isso que eles estão aí sempre ligados, juntamente tomando as decisões necessárias. Continuando aí, aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Nós já vimos que 25%, a turma da noite viu isso numa aula extra, a turma da manhã ainda vai ver aí uma aula extra próxima semana com relação a isso. Então, 25% da economia financeira do COREN vai para o COFEN, tá? E os 75% que ficam no COREN são para insumos materiais, salários dos recursos humanos, tá? Para a sua existência. Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional, publicar relatórios anuais de seus trabalhos, convocar e realizar ações para sua diretoria, que nós vamos ver mais na frente como são essas eleições, e exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei. O artigo 9º diz que o mandato dos membros do Conselho Federal será honorífico e terá duração de 3 anos, admitida uma reeleição. Então, a cada 3 anos, nós temos eleição para o COFEN. Artigo 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de 1/4 da taxa de expediente das carteiras profissionais, 1/4 das multas aplicadas pelos conselhos regionais, 1/4 das anuidades recebidas pelos conselhos regionais, tá? Doações e legados, subvenções oficiais e rendas eventuais, tá? Então, quando se soma, né, todas essas questões que são recebidas, esse financeiro que são recebidas pelo COREN e enviadas para o COFEN, dá 25% da receita do COREN vai para o COFEN, tá? Então, eles sobrevivem disso, além das doações e legados, subvenções e rendas eventuais. Essas rendas eventuais entram aí eventos, livros, publicações, tá? Artigo 11. Os conselhos regionais serão instalados em suas respectivas sedes com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes, tá? Então, o COREN, ele é formado de 5 a 21 membros, né, fiscais, todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 de enfermeiros e 2/5 de profissionais das demais categorias do pessoal de enfermagem regulamentadas em lei, tá? Então, aqui já se abre para outros profissionais, né, que não são apenas enfermeiros, mas que é da categoria. Ok, pessoal?